Seja bem-vindo de volta, tudo bem? Então vamos dando continuidade no processo, no processo de evolução da industrialização e também nas características, e nos conceitos-chave, de acordo com o nosso material didático. Então, queridos, cada fase do processo de evolução da industrialização, cada fase da industrialização no mundo, ela é marcada por transformações no processo de produção, como a incorporação de novos instrumentos e tecnologias, além de mudanças nas relações de trabalho, beleza? No caso, primeira Revolução Industrial. O que marcou a primeira Revolução Industrial? Foi ocorrida lá na Inglaterra, século XVIII, e onde o combustível, o meio de impulsão das máquinas no período era o que? O carvão mineral. Na segunda Revolução Industrial, aí passa a ser utilizada uma nova fonte de energia. Qual foi? Você sabe? Foi o petróleo, O petróleo, o hidrocarboneto, ok? O betume. E a terceira Revolução Industrial, queridos, a terceira Revolução Industrial, que é a revolução também conhecida como técnico-científica, A Revolução Técnico-Científica, uma das características desta fase do processo de evolução industrial é o aparecimento, surgimento das tecnologias de ponta. Hoje a gente se comunica com o outro lado do planeta com apenas um clique. Hoje a gente tem aí a tecnologia da fibra ótica. Hoje você pode fazer uma live ao vivo com pessoas de vários países do mundo. Hoje você tem vários mecanismos que encurtam o espaço espaço físico, Você encurta as distâncias. O processo de globalização veio para isso. Também contribuiu muito no processo de industrialização, no processo de globalização, Eles deram as mãos para que o futuro, seja um futuro muito menos distanciado. Hoje, você voa, se pegar um avião do Rio Grande do Sul até o Maranhão, você vai voar, se for direto, 4, 5 horas direto. Você imagina se você tivesse que navegar há 5 séculos atrás, do Rio Grande do Sul até a costa maranhense, aí você levaria alguns dias, Hoje você, em algumas horas, você faz. E se quiser urgentemente esclarecer uma dúvida com alguém que esteja a 3, 4, 5 mil quilômetros de você, ao invés de você mandar um pombo correio, uma carta com a pergunta, onde você faz, pega o seu aparelho, telefone, celular, clica no seu WhatsApp, no seu Messenger, no seu Instagram e no seu Twitter. Então você, hoje, tem em mãos, queridos alunos, hoje você tem em mãos uma tecnologia de ponta que já é utilizado no planeta todo. Hoje você tem o Bluetooth, a tecnologia de Bluetooth, Wi-Fi, wireless. Então, gente, hoje a tecnologia ela evoluiu assim grandemente. Há 10 anos atrás, eu lembro que a internet era discada. Aí, hoje nós temos o Facebook, o Instagram, o Twitter. Então, 10 anos atrás era o Orkut. Quem aí de vocês lembra quem tinha conta no Orkut? Então, eu cheguei a ter. Hoje não, hoje nós temos elementos, mecanismos, nós temos redes sociais muito mais dinâmicas. Você fala instantaneamente, pode causar, aquela notícia ela pode causar um boom, pode parar num grande famoso aí, que pode retweetar, republicar e você tornar-se de uma hora para outra uma personalidade. Então hoje, cara, a tecnologia hoje está absurdamente contribuindo para o bem-estar da população, também contribuindo para algumas mazelas, para alguns crimes,
Tem sempre, hoje nós estamos vivendo aí essa questão do auxílio emergencial do governo, tem muita gente querendo se beneficiar, né, de forma criminosa deste valor que o governo está provendo para os mais necessitados. Tem muita gente querendo cometer crime, né, porque a facilidade, a tecnologia também tem o seu lado, né, bom, tem o seu lado excepcional, né, e tem o seu lado negro da coisa, né? Quando eu falo de lado bom, eu gosto de lembrar operações, cirurgias, médicos que estão a 2, 3, 4 mil quilômetros de distância, eles podem fazer cirurgias, operar o paciente, eles podem acompanhar uma cirurgia sendo feita a milhares de quilômetros de distância. Hoje a tecnologia permite isso. A tecnologia hoje, você pode fazer uma cirurgia menos evasiva, sem aqueles cortes, né, sem aquele período de recuperação, 30 a 60 dias. Hoje você chega no mesmo dia, você chega para fazer uma cirurgia num dia, chega às 7 horas da manhã, né, 2, 3, 4, 5 horas da tarde você já está saindo. Né? Antigamente você tinha que chegar, ficar num pré-operatório, ficar num pós-operatório, né, naquele período de observação. Hoje já tem consultas, né, com essa pandemia, essa quarentena que a gente está em casa. Nós temos observado que alguns planos de saúde eles já têm proporcionado a consulta por vídeo. O médico, você clica aí, dá o clique, liga para o teu médico e você vê o teu médico. Né? Você passa os seus sintomas para ele vai dentro do entendimento, né, tentar dar um pré-diagnóstico, se for necessário vai lhe encaminhar para uma consulta física, né, mais elaborada. Então, gente, hoje a tecnologia, essa terceira parte da revolução, né, da indústria, acompanhada aí por um processo de globalização, ela muito nos beneficia e muito nos beneficiará futuramente, ok? E é importante, né, que você saiba que esse avanço, né, olha o trechinho aqui, ó, esse avanço técnico-científico pode ser observado nos produtos que foram substituídos rapidamente por outros mais modernos, como os antigos discos de vinil por CD e hoje por MP3. E hoje você tem plataformas, né, Spotify, Deezer e dentre outras aí, que você não precisa andar mais com os CDs no carro. Aquele porta-CD virou obsoleto, né? Os disquetes foram trocados pelos pendrives e hoje, inclusive hoje, essa antiguidade ela tem voltado e deram alguns nomes, né? Eu gostaria que você pesquisasse aí vintage, a diferença de vintage, né, para tem produtos vintage e vou lembrar daqui a pouco, né? Tá até no filme Até que a Sorte nos Separe, o rapaz fala. Então é interessante que vocês observem tudo ao redor de vocês, toda essa evolução da tecnologia proporcionada, né, para o nosso conforto. Pesquise aí a diferença, né, de vintage vezes retrô. Existe aí uma tendência, né, de trazer essas quinquilharias antigas que o seu pai, a sua mãe, a sua avó, né, eles viveram, eles presenciaram, eles manusearam. O disco de vinil, por exemplo, era algo obsoleto até 3, 4, 5 anos atrás. Mas há 20 anos atrás estava um boom aí. Hoje está voltando, né? Está aí numa tendência retrô. E tá caro, hein? Não tá barato, não. Nós vimos que as indústrias, né, os polos industriais ou os distritos industriais, eles podem gerar alguns impactos no meio ambiente, né, como aquecimento global pode ser proporcionado pela grande emissão de gases nocivos à atmosfera pelas indústrias, né, formação de chuva ácida, que eu queria que você pesquisasse também, grifasse aí no seu material, né, que as chuvas ácidas elas são mais frequentes nos países industrializados, você sabia? Principalmente na América do Norte e na Europa.
As ilhas de calor, nós falamos, a inversão térmica, né? Efeito estufa proporcionado aí pelo aquecimento global, quer dizer, né? proporcionando consequentemente o efeito estufa, sim, grande potencialização, né? E a industrialização no Brasil, né? Nosso território brasileiro, né? Como é que foi o processo de industrialização no território brasileiro? Então, querido, ó, o longo processo de industrialização do Brasil, gostaria que você fizesse essa anotação aí. O longo processo de industrialização do Brasil, e tem alguns fatores históricos relevantes, beleza? No período colonial, queridos, o Brasil desempenhava o papel de fornecedor de produtos tropicais destinados à exportação. A metrópole portuguesa, ela impedia qualquer tentativa de criação de indústrias na colônia, a fim de garantir a venda de manufaturas do reino. A política que impedia a industrialização do Brasil, ela foi eliminada quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808. Mas o fato mais marcante deu-se em 1844, quando foi criada a Tarifa Alves Branco. Eu gostaria que você anotasse aí e fizesse uma leitura melhor sobre a Tarifa Alves Branco, ok? Essa tarifa, ela cobrava, né? Qual era o objetivo da Tarifa Alves Branco? Ela cobrava uma taxa de 30% sobre as importações, o que favoreceu a formação das primeiras indústrias. Muito importante este adendo aí, este complemento, hein? E do final do século XIX até o início do XX, houve um aumento gradativo dos estabelecimentos industriais, ok? Outro evento que desencadeou a industrialização brasileira foi a crise de 1929, queridos, que provocou sérios efeitos sobre a economia cafeeira da época, como o declínio da produção de café, com a queda dos preços no mercado mundial. Essa mesma crise ela afetou as exportações de outros produtos agrícolas, como açúcar, cacau e algodão, né, que foram chamados commodities primárias agrícolas, né, ou seja, são commodities, né, a tradução de commodities é mercadorias, né, e essas commodities primárias agrícolas, eles são produtos comercializados no mercado internacional através das bolsas de valores, ok? E nesse contexto, a Revolução de 1930, que por meio do movimento armado desalojou do poder as oligarquias agroexportadoras e resultou na queda do então presidente Washington Luiz, além de impossibilitar, né, o presidente eleito Júlio Prestes de assumir, viabilizou um novo impulso à industrialização do Brasil. Assim, a partir da formação de infraestrutura básica, como as ferrovias, os portos e a produção de energia elétrica proporcionada pela economia cafeeira, e com a existência de recursos econômicos obtidos com a venda de café e a oferta de mão de obra imigrante, iniciou-se a industrialização do Sudeste do Brasil. Sudeste do Brasil, que atualmente é formado por 4 importantes estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o nosso estado, Rio de Janeiro. Então, queridos, nessa fase foram implantadas principalmente indústrias de bens de consumo, como as alimentícias e as têxteis, né? Com o Estado Novo, porém, né, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, adotou-se uma política apoiada na intervenção do Estado na economia, com fortes investimentos na indústria de base, como a siderúrgica, a CSN, né, que foi fundada em 1941, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a criação da Petrobras, além da Vale do Rio Doce, ok? E esse momento ficou conhecido como substituição de importações. É importante esse nome, hein? Substituição de importações. Ou seja, o que seria a substituição de importações? O Brasil passou a produzir internamente o que antes era importado de países estrangeiros, e antes ele importava. Beleza? Então,
substituição de importações é quando o país ele passa a produzir internamente o que antes importava de países estrangeiros. Beleza? Não se esqueça deste detalhe, hein? É uma informação muito importante para você. Queridos, em 1937, outorgou-se mais uma Constituição, que permitiu a permanência de Vargas no poder até 45. Né? Durante o governo de Getúlio Dornelles Vargas, houve aí um aumento e diversificação da produção industrial. Né? Posteriormente, no governo de Eurico Gaspar Dutra, né, de 1946 a 1951, houve queda na balança comercial, né, que no governo anterior atingira êxito com as exportações de produtos agrícolas e manufaturados. Getúlio Vargas retorna ao poder e investe na criação de importantes empresas, como a Petróleo Brasileiro S.A., que é a nossa Petrobras, né? E as Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que foi criado lá no governo de Getúlio Vargas, né? Para estimular a industrialização no Brasil. O governo de Juscelino Kubitschek, né, de 1956 a 1961, implantou o plano de metas. Olhem isso, hein? Implantou o plano de metas com investimentos estatais nos principais setores econômicos. Eu gostaria que você fizesse aí uma pesquisa, né, do que foi o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Vou te adiantar algumas informações aqui. Né? Foi no governo de Juscelino Kubitschek que esse plano de metas ficou conhecido como 50 anos em 1, 50 anos em 5. Né? Ou seja, o governo de Juscelino Kubitschek, ele investiu, né, uma quantidade, né, de verba financeira no país, do desenvolvimento do país. O que o Brasil levaria 50 anos para se desenvolver, ele investiu um volume de dinheiro e estes 50 anos eles foram reduzidos a 5. Então, 50 em 5, 50 anos em 5. Né? Esse plano, esse slogan 50 anos em 5, a gente tinha lá 35, mais de 35 metas que o governo deveria cumprir, né, para que esse plano de metas atingisse o seu êxito. Ok, queridos? E a industrialização, eu gostaria que você anotasse, né? O plano de metas alcançou êxito com um significativo desenvolvimento econômico do país, mas provocou inflação e dívida externa. Aí começa aí aquela famosa dívida externa brasileira que você tanto escuta falar, né? Inclusive nos debates eleitorais de 4 em 4 anos. Quanto está a dívida externa brasileira? Se você tiver curiosidade, pesquisa aí. Qual é a dívida externa brasileira atualmente? É de alguns bilhões de reais, né? Gostaria que você pesquisasse aí qual é o volume e o tamanho da dívida externa brasileira. Alguns bilhões de reais, né? E essa dívida começa lá, entendeu? Então, queridos, continuemos. Continuemos com o desenvolvimento da indústria, né, no período da ditadura militar. Né? Os governos militares que se sucederam no poder de 1964 até 1985, eles adotaram políticas de desenvolvimento econômico que provocaram o crescimento da dívida externa, inflação e recessão, com prioridade à produção agrícola destinada à exportação, a fim de aumentar o superávit da balança comercial brasileira. Né? Então, e como é que se desenvolveu a indústria, né, no governo de Juscelino Kubitschek? Estou vendo o período militar, Juscelino Kubitschek e a atuação de Getúlio Vargas. Né? Juscelino Kubitschek, que governou aí de 1956 até 1961, ele implementou aquele plano de metas que eu falei, né? Com investimentos estatais nos principais setores econômicos e abertura para a entrada de empresas estrangeiras no setor de indústrias. Então, Juscelino Kubitschek causa aí a internacionalização da nossa indústria, né? Esse governo promoveu melhorias no sistema de transportes, né, rodovias e portos, e de energia, e favoreceu a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Com isso, queridos, o Brasil, né, com isso,
cresceu a produção industrial de bens de consumo duráveis, tais como automóveis e eletrodomésticos. O plano de metas alcançou êxito com significativo desenvolvimento econômico do país, mas provocou inflação e dívida externa. Então, o rodoviarismo começa lá atrás, né? O que seria o rodoviarismo? É você investir. Para que se investiu em muitas rodovias no Brasil? E nós temos vários tipos de rodovias, as longitudinais, né? As radiais, as de ligação. Por que se investiu em vários tipos de rodovias no território brasileiro? Para que houvesse um estímulo para a compra de carros, né? Porque o governo ele queria trazer a indústria automobilística para o Brasil, mas se não tivesse estrada, ele não venderia carro. Então, o que aconteceu? Deixou de lado, né, o plano de investir nas ferrovias, aí começa lá atrás, né, o processo errôneo de investimentos. Ele, ao invés de investir nas ferrovias, que tem um deslocamento menos custoso e mais rápido, investiu em rodovias, né, para estimular a venda de automóveis naquela época, né? E sobre o processo de substituição de importações, né, exercida pela atuação do governo Getúlio Dornelles Vargas, né? Ele adota a política, o Getúlio Vargas adotou uma política apoiada na intervenção do Estado na economia, com fortes investimentos na indústrias de base, como siderurgia, né, e a criação da Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce no setor de extração mineral, ok? E no final do século XX, queridos, a questão do desenvolvimento industrial, né, no final do século XX e XXI. No final do século XX, essa realidade passa por mudanças, uma vez que, em razão de determinadas políticas públicas, muitas indústrias elas buscam se instalar em outras regiões do país, principalmente nas regiões de Nordeste e Sul. Esse processo ficou conhecido como descentralização industrial e veio precedido, né, da chamada guerra fiscal entre estados e municípios. Aí, essa guerra fiscal, eu queria que você pesquisasse aí mais sobre a guerra fiscal. No vídeo anterior, eu dei uma palhinha sobre o que seria essa guerra fiscal, né? Seria subsídios dos governos, tanto municipal, estadual ou federal, para que as empresas se instalassem nas suas regiões para empregar, né, os cidadãos daquela região, daquele estado ou daquele município. E essa guerra fiscal é justamente isso. Ó, eu te dou um subsídio, eu te ofereço um subsídio melhor do que aquele prefeito ali, do que aquele governador, né? E o presidente, ele pode deslocar estas indústrias para uma determinada região, porque os subsídios do governo federal, Poder Executivo Federal, eles são muito mais atrativos do que os subsídios do governo estadual ou municipal. Então, guerra fiscal, quero que você pesquise mais sobre guerra fiscal, tá? E quero que você pesquise também sobre descentralização industrial, beleza? Um abraço, até a próxima, hein?